O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deu uma entrevista exclusiva ao âncora da CNN, Diego Sarza. Witzel falou sobre a investigação de fraude na compra de respiradores pela Secretaria de Saúde, que acabou na exoneração do secretário Edmar Santos. Além disso, o governador falou sobre a independência da Polícia Federal e ações de combate à pandemia no estado. Vamos conferir. A CNN está no Palácio de Laranjeiras, residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que nos recebe por uma entrevista exclusiva. Governador, obrigado por receber a CNN. Bom, quero começar falando sobre a troca na Secretaria de Saúde, troca recente, saiu Edmar Santos, assumiu Fernando Ferri. Bom, a gente sabe que a Secretaria de Saúde está sendo investigada no âmbito federal, no âmbito estadual. O ex-subsecretário Gabriel Neves foi preso. Como é que o senhor tem acompanhado essas investigações? Obrigado, Diego. É importante que nós digamos que a corrupção é um problema grave no Brasil. É um problema que não é só do estado do Rio de Janeiro, mas é de todo o país. E a nossa luta no combate à corrupção, ela é diária. Eu fui eleito para combater a corrupção. E nós sabemos o quanto é difícil a administração pública combater a corrupção sem os instrumentos. Na minha campanha, eu fui defensor da aprovação imediata das 10 medidas de combate à corrupção. Essas medidas paralisaram no Congresso, o pacote anticrime não foi aprovado da forma como deveria ter sido aprovado, e a administração pública, ela fica muito refém quando o número de servidores da administração é muito grande. Então, entre as 10 medidas de combate à corrupção, eu sou defensor do teste de integridade. Mas se você olhar no projeto que o Congresso Nacional acabou não aprovando, as críticas ao teste de integridade são muitas. E nós não temos na administração pública instrumentos que só a Justiça tem. Escuta telefônica, análise dos extratos bancários dos servidores, análise sequer da evolução patrimonial do servidor. Nós temos dificuldades para fazer esse tipo de controle. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o doutor Edmar, a quem eu aproveito para agradecer pelo trabalho que ele fez, lembrando que o doutor Edmar, além de ser professor da UERJ, médico, ele é coronel da Polícia Militar, foi diretor do Hospital Pedro Ernesto. Então foi uma escolha técnica. Nós escolhemos alguém capacitado para poder entender os problemas da saúde do Rio de Janeiro. E aí, só para te dizer, por favor, Diego, são 20 subsecretarias. A subsecretaria tem protocolos para fazer compras. O ano passado, nós investimos 5 bilhões de reais na saúde. Não tivemos nenhum tipo de problema. Quando esse servidor foi nomeado por uma necessidade de troca, porque quem estava foi para uma outra função... Essa indicação do ex-subsecretário, de quem foi? Do Gabriel Neves, que foi preso na operação? A indicação foi análise de currículo. Chegam vários currículos para indicação de pessoas que tenham experiência nesse tipo de trabalho. O doutor Edmar escolheu entre um dos currículos que foi apresentado a ele, nomeou o subsecretário. Então foi uma escolha do ex-secretário de Saúde? A escolha foi de secretário de Saúde. Eu não participo da escolha de subsecretários. Mas a escolha do secretário de Saúde, é bom que se diga, uma escolha analisada na experiência anterior, na capacidade do servidor. Agora, ninguém vai saber da capacidade da pessoa, como eu falei, o problema da corrupção no Brasil é gigantesco, vai saber que ele tem capacidade para fazer atos de corrupção. Só a Justiça consegue chegar nisso, porque até o momento que nós temos é que houve irregularidades. Agora, se ele auferiu vantagem em qualquer uma dessas irregularidades, só quem poderá saber isso é a Justiça. E eu espero que rapidamente a Justiça possa solucionar esse problema. Nós tomamos as nossas partes, as nossas providências, da nossa parte. Eu estarei sindicância, a Procuradoria-Geral do Estado está na Justiça para bloquear os bens dessas empresas, reaver o dinheiro, todas as providências que nós tínhamos que tomar na administração pública nós estamos tomando. Ele foi exonerado e, infelizmente, é uma realidade absolutamente inaceitável ver uma pessoa, no momento de pandemia, ele trate a coisa pública com essa
falta de respeito pelas vidas que são necessárias serem salvas diante do que nós estamos vivenciando hoje. Agora, fato concreto é que o senhor afastou, pelo menos do comando da pasta, também o ex-secretário Edmar Santos. Qual foi o real motivo do afastamento dele? É um possível envolvimento, uma investigação em relação aos hospitais de campanha? O que motivou o senhor a afastá-lo? Olha, eu analisei a decisão da 7ª Vara Criminal. Ali há uma suposição, né? Toda decisão é baseada em suposição, ela é muito embrionária. Eu já fui juiz federal e tenho capacidade de avaliar bem a decisão. Ela é uma decisão toda baseada em suposições, né? E nessas suposições, que se aprofunde, é evidente que precisa se aprofundar nisso, não é mencionado diretamente o secretário Edmar. É mencionado que pode haver algum tipo de relação do empresário que foi preso com o Instituto Iabas. Agora, o secretário Edmar diretamente não é mencionado. O secretário prestou um grande serviço no começo do nosso trabalho para combate à pandemia. Ele, como técnico, me deu as orientações junto com o comitê técnico. Ele trabalha bem com esse comitê técnico, motivo pelo qual ele vai continuar trabalhando com o comitê técnico, pela experiência que ele tem como secretário. Agora, nós tivemos o problema da entrega dos hospitais de campanha. Então eu entendi que neste ponto, além de nós termos um atraso nas obras, entendi que ele não estava dando a resposta que nós esperávamos. Mas, governador, nesse momento em que o nome do secretário é citado em investigações, né, que pessoas ligadas a ele são citadas também, o senhor, como disse, foi eleito e tem como uma das suas plataformas de governo que ajudaram na eleição do senhor o combate à corrupção. Manter uma pessoa atuando, por mais que não no comando da pasta, mas nesse grupo de notáveis que assim disse o governo, não é algo que contradiz a própria palavra do senhor em relação à campanha? Não há nada que desabone a conduta do doutor Edmar. A conduta profissional dele como médico, não há absolutamente nada que desabone a conduta dele. Neste ambiente onde ele vai trabalhar com médicos, é um ambiente que não há nada que desabone a conduta dele. A parte de gestão, ele não tem mais nenhuma interferência. Então nós preservamos um profissional que as investigações têm que avançar. Eu sou absolutamente contra a corrupção, ainda mais num momento como esse. E tomei as medidas para colocar um profissional como o doutor Fernando Ferri, que também foi diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto até a data de hoje, e que tem experiência em gestão do Hospital Gafreguini, tem experiência em gestão e que certamente vai corrigir os rumos das obras que estão aí, infelizmente, atrasadas. Lembrando que o Iabas é o mesmo de São Paulo, né? Experiência ele tem. Agora aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não entregou nada no momento oportuno. E o senhor nunca tinha ouvido falar que o Iabas já apresentou problemas anteriormente e mesmo assim contratou o Instituto? Olha só, o Iabas, pelo que eu soube, ele não foi tornado em impossibilidade de concorrer. Ele concorreu podendo concorrer. Eu não cuidei do processo administrativo da contratação do Iabas. E mandei fazer a sindicância. A Controladoria Geral do Estado vai fazer uma devassa nessas contratações. Se tiver irregularidade, qualquer espécie de irregularidade, evidente que serão corrigidas. E nós estamos com a força-tarefa em cima de todas essas contratações para que nós não tenhamos mais nenhum aproveitador e qualquer tipo de lesão aos cofres públicos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, o Iabas, como eu te falei, ele construiu os hospitais de campanha em São Paulo. É uma instituição que está no mercado. Então, a princípio, não havia nenhuma impossibilidade de ele participar da contratação emergencial. Agora, se houve alguma irregularidade, é isso que a Justiça está avaliando e que sejam punidos. Né? É inaceitável que a corrupção venha acontecer em qualquer momento, mas nesse momento do Covid é inaceitável. Eu realmente estou indignado. Você assume um governo, você conta com eu tenho mais de 250 mil servidores. Evidente que nós não vamos nos livrar da corrupção. Nós temos que ter as medidas para combater a corrupção. Mas a administração pública não tem todas as medidas. E, infelizmente, nós ainda seremos vítimas de corrupção, porque vai sempre aparecer esse tipo de gente que usa
né, dos seus conhecimentos para burlar a administração e se dar bem. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, governador, o nome do senhor, já no âmbito federal, foi levado até o Superior Tribunal de Justiça, STJ. A PGR está avaliando citações que seriam supostamente ligadas ao senhor. Nos documentos do Ministério Público Federal falam em 01 do Palácio e também WW, poderiam ser as iniciais do seu nome, né? Em relação à Unir Saúde, né? É uma empresa que tinha sido eliminada de fazer contratos públicos e logo depois de uma decisão do senhor permitiu que essa empresa voltasse a atuar e fechasse contratos com o governo do estado do Rio, empresa que é ligada a Mário Peixoto, segundo as investigações. Não, e supostamente ligada. Né? Segundo as investigações apontam. Mário Peixoto que foi preso pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro na semana passada. Por que o senhor permitiu que essa empresa, que já havia sido então desligada, digamos assim, de concorrer, voltasse a trabalhar com o governo do estado do Rio? Ô Diego, eu fui juiz federal durante 17 anos. Várias sentenças minhas e decisões contrariam pareceres do Ministério Público. É normal juízes darem decisões com base nos autos, na sua livre convicção. A minha decisão está à disposição da comunidade jurídica. Mandei digitalizar todo o processo. Mandei colocar ele à disposição. Qual que é o argumento técnico para fazer a Unir Saúde voltar a atuar e poder fechar contrato com o governo, mesmo diante de ela ter sido proibida anteriormente? Diego, ela não... Veja bem, ela havia sido descredenciada. Sim. Porque supostamente havia inobservância de detalhes contratuais. Eu, ao analisar o processo, vi que, de acordo com os autos, não havia sido dada a ela toda a oportunidade de demonstrar que ela efetivamente não incorreu naqueles problemas que haviam sido imputados a ela. Então, em observância ao amplo direito de defesa, falando assim de uma forma bem superficial, certo, em homenagem a amplo direito de defesa, ao contraditório, né, na proporcionalidade que é o descredenciamento. O descredenciamento é muito grave. Então, as falhas têm que ser muito graves. Agora, toda decisão, volto a dizer, está à disposição dos juristas, será colocada virtualmente. Eu vou ao STJ, já estou encomendando um parecer do professor Carlos Aires Brito, ex-ministro do STF. O professor Carlos Aires Brito vai fazer um parecer mostrando que a minha decisão está adequada à realidade dos autos. Vou levar isso ao STJ. Não tenho compromisso com absolutamente ninguém. O senhor já foi convocado pelo STJ? Ainda não fui convocado, mas vou me apresentar espontaneamente. Eu não tenho medo de nada. Se usar o meu nome, para dizer que obtiveram algum tipo de influência na minha decisão, esses é que têm que ser punidos. Porque não vou encontrar nenhum tipo de favorecimento a mim. A minha vida sempre foi uma vida modesta. Eu fui juiz 17 anos. E por 17 anos, nunca eu fui acusado de vender decisão judicial, de vender sentença. Não vou agora transformar a minha vida num inferno por conta de venda de decisão, porque eu não admito corrupção, fui eleito contra a corrupção. Agora, infelizmente, tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Se aproveitam de decisão, há até na advocacia desvios de ética nesse mesmo sentido, vender a decisão do juiz que ele, porventura, tenha conhecimento para dizer para o cliente que ele obteve aquela decisão mediante corrupção. Agora, isso tem que ser investigado. Mas, em relação a mim, eu estou absolutamente tranquilo, não vou encontrar um centavo na minha conta corrente que não seja provento do meu trabalho, não vou encontrar absolutamente nada na minha vida pessoal que seja de forma ilícita. E eu vou levar o STJ de forma espontânea, a decisão, o parecer. Já determinei a abertura de uma sindicância, porque se esse sujeito que foi pego na escuta telefônica diz que pagou a um agente público, então que ele diga que agente público é esse. A mim não foi, porque esse agente público será imediatamente exonerado e será colocado à disposição da Justiça para que ele responda por corrupção. Tá certo, governador. Agora, qual a sua relação com o empresário Mário Peixoto, então? Tem aqui comigo que ele ainda tem 902 milhões de reais em contratos com o governo do senhor, né? Qual que é a relação dele com o senhor? Quanto que tem no governo do Estado? 902 milhões. No governo federal tem 30 bilhões. No governo federal, os contratos dessa empresa dele são bilionários. No governo, os municipais também são milionários. E alguém que já estava implicado desde o governo Sérgio Cabral, por que manter esse tipo de... Essa é uma pergunta muito boa, Diego. Por quê? Se essa decisão do nosso colega Marcelo Bretas tivesse sido antes, ele tivesse sido preso antes,
porque esse processo se arrasta na Justiça Federal há alguns anos, e envolvido com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Melo. Sim. Se a justiça tivesse sido célere e a prisão tivesse acontecido antes, nós não estaríamos tendo problema de corrupção em nenhum governo. Por que o senhor acha que aconteceu agora, justamente agora, logo depois da troca, por exemplo, da superintendência da Polícia Federal? O senhor acha que tem alguma relação? O que o senhor acha? Diego, veja bem, essa empresa vem no governo Cabral, vem no governo Pezão, né? E o inquérito que investiga esses fatos estava adormecido na Justiça Federal. Sim. Estava lá paralisado. Se a Justiça tivesse sido um pouco mais célere, né, tivesse avaliado a gravidade dos fatos que ali estavam mencionados, esse empresário já teria sido preso. Agora, infelizmente, né, é isso que eu falo no Brasil, a corrupção no Brasil vai continuar enquanto a Justiça for lenta na apuração desses crimes, e aí esses crimes vão continuar acontecendo. Nós, da administração pública, não temos condições da investigação com os instrumentos que a Justiça Federal tem. Mas por que agora, então? Qual que é a opinião do senhor, a avaliação do senhor? É algum tipo de retaliação? Olha, é preciso avaliar com calma, né? É preciso avaliar todo esse contexto, né? Essa menção ao meu nome, né? Nessa escuta telefônica, avaliar, né, essas relações que foram feitas com esse processo antigo, veja, um processo antigo, com fatos novos, para justificar uma eventual continuidade delitiva. Tudo isso é preciso avaliar com calma, né? É preciso olhar para ver se não houve, de alguma forma, uma intenção política de juntar uma coisa com a outra para poder me colocar no meio dessa Lava Jato. De quem seria interesse? Olha só, vou te dizer um dado da decisão que me chamou a atenção. Num determinado trecho da decisão, o juiz diz que Mário Peixoto aparentemente tem relação com essa OS Unir. É a vinculação que faz para chegar até o meu nome. Então, ele diz aparentemente. Aparentemente por quê? Aí lá na frente ele vai e diz que aparentemente porque o Luiz Roberto cita que o Mário Peixoto teria tido algum tipo de oferta a um servidor público para obter a decisão. Então, veja, essa ilação que está na decisão precisa ser avaliada para poder entender se não há aí um indicativo de uma violação à imparcialidade da jurisdição. É bom lembrar que o juiz está sendo investigado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região por atividade político-partidária, pelo que está na imprensa, ligado ao presidente Bolsonaro com a intenção de ser ministro supremo. O senhor está falando do juiz da 7ª Vara Criminal, doutor Marcelo Bretas. Juiz Marcelo Bretas. Doutor Marcelo Bretas. Apagou todas as fotos que ele tinha comigo na internet. Então, veja, como eu estou falando, é preciso avaliar corretamente a decisão, essa ilação, é preciso agora aprofundar, né, porque até onde eu li é extremamente frágil. Extremamente frágil. Né? E eu, assim como vários governadores no Brasil, a Polícia Federal está fazendo várias ilações, mandando para o Ministério Público, o Ministério Público mandando para o STJ e tentando colocar todos os governadores hoje sob investigação no STJ. O senhor acha que o juiz Marcelo Bretas pode ter algum motivo de fazer uma retaliação contra o senhor, realizando essa operação da semana passada? Olha, eu entendo que diante dessa conjuntura, né, que nós estamos avaliando, é preciso aprofundar. Eu, juntamente com meus advogados, vamos aprofundar, né, para que nós possamos analisar se essa relação que ele faz é uma relação leviana ou não. Vamos aprofundar para entender isso daí. Agora, infelizmente, o presidente Bolsonaro deixou claramente a todos que quisessem ouvir que ele quer o comando da Polícia Federal e que ele hoje odeia os governadores, que ele hoje está guerreando com os governadores em relação à pandemia. Então, nós estamos todos inseguros de que haja cooptação não só da Polícia Federal, como também, né, com essa vaga do Supremo Tribunal de juízes que estejam querendo se submeter a isso. Agora, eu não estou fazendo uma afirmação, estou fazendo uma ilação, pelos fatos que eu estou analisando. O senhor acredita que o doutor Marcelo Bretas, juiz responsável pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, pode estar
vou usar aqui uma palavra, mas... Aí cabe ao tribunal investigar. Buscando uma vaga no STJ, no tribunal, STF. olha só, cabe ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região agora investigar. Ele está respondendo um processo administrativo disciplinar. Então agora cabe ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região investigar. Não cabe a mim. Né? Eu espero, sempre tive o doutor Marcelo Bretas em alta conta, né? Gosto dele, gosto da família dele, mas espero que ele não tenha caído nesse tipo de armadilha. Né? Espero que ele não tenha caído nesse tipo de armadilha. Mas isso são suposições. Né? O próprio ministro Moro pode ter caído numa armadilha também. Então, essa história de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e, eventualmente, usar a jurisdição para algum tipo de favorecimento, isso não pode existir no Brasil. Isso vai ferir de morte a imparcialidade do Poder Judiciário. Eu, quando era juiz, como bem o ministro Toffoli sempre tem dito, eu jamais fiz a minha vara de palanque. Eu saí da justiça e fui para a política. Então, o juiz que quer ser político ou quer almejar qualquer tipo de cargo no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser absolutamente transparente nessas suas relações. Né? Então, eu fico muito preocupado com isso. Agora, se tem efetivamente algum tipo de relação que levou ele a fazer isso o Tribunal Regional Federal agora tem que investigar. Né? E nós vamos investigar também. Né? Nós vamos investigar também, ver se a relação, né, que tem o juiz Marcelo Bretas com o presidente Bolsonaro. O senhor acha que ele está muito próximo ao presidente? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, ele já foi ao Palácio Alvorada, ele já foi várias vezes ao encontro do presidente, anda no carro com o presidente. Essa não é a postura do juiz. Juiz não tem que estar participando de cerimônia com político, a não ser que seja um evento oficial, a não ser que seja um representante associativo. Eu fui representante associativo, fui a vários eventos com político. Agora, um juiz que não tem nenhuma relação com aquele político, relação de amizade, ficar participando de atos como esse, eu acho muito perigoso. Perigoso para a magistratura, perigoso para o Poder Judiciário e veja bem, mais uma vez, Diego, eu não estou dizendo e não estou afirmando, estou dizendo que nós vamos investigar. E estou dizendo também que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deve investigar. Não estou acusando ninguém, só estou dizendo que precisa investigar. E que, no meu entender, juiz não pode estar tão próximo de político dessa forma se ele não for das entidades associativas. Né? Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Quando o senhor fala nós vamos investigar, nós quem? Não, meus advogados. Certo. Né? Eu quero investigar. Nós vamos investigar quem falou, por que falou, né? Se isso se trata de uma perseguição política. Nós vamos investigar. Eu tenho absoluta tranquilidade. Não vendi decisão. Né? A minha decisão foi absolutamente dentro dos parâmetros da normalidade e isso vai ser levado ao STJ. Eu não tenho absolutamente nenhum receio disso. Né? A minha vida é uma vida modesta. Agora, nós temos que avaliar todo o contexto. Né? Essas ilações da decisão precisam ser aprofundadas agora. Governador, fala um pouco sobre o combate à pandemia. Hospitais de campanha, havia uma previsão de entrega, um calendário, mas muitos deles estão atrasados. A grande maioria está atrasada a entrega desses hospitais. No momento de tanta necessidade, como é que o senhor avalia esse atraso todo, já que há agora 600 pessoas aguardando para transferência para enfermarias ou para UTIs no estado do Rio de Janeiro? Pois todos esses hospitais agora serão vigiados diuturnamente. Né? Nós constituímos uma comissão, desde a semana passada, a fiscalização diária, né? E infelizmente o IABAS não está cumprindo o combinado. Ele agora está apresentando justificativas, dizendo problemas do tempo no Rio de Janeiro, problema do terreno. É evidente que uma obra, nós temos que saber, sempre traz algum tipo de problema. Então nós vamos avaliar, mas nós temos urgência. Nós estamos lançando edital para contratar na iniciativa privada também mais leitos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Né? E a nossa curva está controlada. Né? Nós estamos trabalhando para controlar. Estou trabalhando com os municípios. Né? Hoje, o Rio de Janeiro está com a sua curva controlada. Né? Nós orientamos os municípios a fazer o lockdown, estamos apoiando os municípios a fazer o lockdown, se não teria sido muito pior. Né? Agora, infelizmente, nós estamos trabalhando para ter o isolamento social e o presidente trabalha contra. Né? O presidente a todo tempo trabalha contra o isolamento social. Né? Os governadores vivem uma guerra
de discurso para a população, falando que precisa ter isolamento e o presidente e os deputados ligados a ele ficam mandando as pessoas indo para a rua, faz carreata, quer abrir o comércio. Não é assim que nós vamos resolver o problema da pandemia, né? Então, é uma dificuldade muito grande que nós estamos tendo para poder fazer o nosso trabalho e com essa contradição de discurso. Certo, governador. Já foram orientadas medidas um pouco mais restritivas, chamado lockdown, pela Fiocruz, pelo Ministério Público, a própria Secretaria de Saúde recomendou algo nesse sentido. O senhor delegou às prefeituras, né? Existe algo já programado? Há a possibilidade de o senhor decretar lockdown no estado do Rio de Janeiro? Decretar o lockdown já foi decretado, né? O que eu fiz? Na minha atribuição, que é transporte público interestadual, intermunicipal, o transporte de metrô, nós já reduzimos para 30%. E os municípios é que precisavam fazer a parte deles. Agora eu estou dizendo para os prefeitos, vocês têm que fazer a parte de vocês. Fechem as áreas de lazer, fechem os calçadões e a polícia vai ajudar. Cada município agora já está trabalhando, fazendo o seu lockdown e nós estamos apoiando. Tem município do interior que não precisa fazer lockdown. A capital precisou fazer lockdown em algumas áreas, como Bangu, como... Não é bem um lockdown, né? É um isolamento ali parcial, fechamento de uma rua ou outra. O isolamento facial, esse isolamento fica todo mundo em casa, né? Então é um lockdown. Que a gente vê, por exemplo, aqui Você não pode parar tudo, parar a padaria, parar o hospital. É que fecha uma rua principal, mas nas paralelas acaba continuando o movimento. Mas já reduz bastante, pelo que nós estamos vendo, está dando resultado. Certo. Falando sobre a relação com a prefeitura, o prefeito Marcelo Crivella, aqui da cidade do Rio de Janeiro, recebeu já 300 respiradores, outros estão vindo. O estado está com uma dificuldade grande de conseguir respiradores. Não há possibilidade de fechar uma parceria para que os hospitais estaduais sejam atendidos? Na medida em que o município do Rio coloca os respiradores em funcionamento, já está ajudando. Nós trabalhamos juntos, né? Eu e todos os prefeitos estamos trabalhando juntos, um ajudando o outro. E os respiradores do município, evidente que vão ser úteis para o controle da pandemia, né? É um trabalho conjunto que nós estamos fazendo. Bom, quero falar também com o senhor sobre Paulo Marinho. Nesse fim de semana, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, falando sobre a investigação em relação à família Bolsonaro. Citou que foi vazada uma informação para a família em relação a Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, né? E que, enfim, antes da operação se dar. E por isso ele pediu ao senhor um esquema de escolta, né? Uma segurança. O senhor cedeu à Polícia Militar. Queria que o senhor comentasse isso, por favor. Eu recebi o requerimento dele, assinado pelo advogado, encaminhei para a Procuradoria-Geral do Estado para um parecer, para poder avaliar se essa escolta é possível. Mas, diante de uma possível, iminente agressão à vida dele, como agressão a qualquer pessoa, a polícia está mais próxima dele ali, fazendo ronda. Ele não tem uma escolta, né? E para ter escolta é preciso ter autorização legal. Nós não temos autorização legal nem para fazer escolta de deputado. Sim. Então, eu acho muito difícil nós podermos fazer uma escolta do Paulo Marinho, salvo se ele ingressar num programa de proteção à testemunha. Ele chegou a falar que foi atendido, né? Não, atendido assim. Nós botamos, a Polícia Militar colocou uma viatura ali próxima à casa dele. Certo. Eu pedi para que nós avaliássemos se vai haver algum tipo de movimento ali na área, porque isso é perturbação da ordem pública que a polícia pode agir. Agora, uma escolta para ele, isso é preciso ter um parecer da Procuradoria do Estado e, salvo engano, nós não estamos fazendo isso nem para deputados estaduais. Para que ele possa ter essa segurança, o ideal é ele ingressar no programa de proteção à testemunha. Como ele passa a ser testemunha de um fato criminoso, ele está testemunhando um fato criminoso, que é vazamento de informações para beneficiar o então deputado Flávio Bolsonaro e senador eleito. Isso configura vários crimes, corrupção, configura o crime de vazamento de escuta telefônica. Então, esses crimes têm que ser apurados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, e ele pode ingressar no programa de proteção à testemunha. Como é que o senhor avaliou a entrevista? Deve ser esse o encaminhamento que será feito. Como é que o senhor avaliou a entrevista dada por ele esse fim de semana, falando sobre o vazamento de informações de uma operação da Polícia Federal, que mencionava, então, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, então, para a família Bolsonaro? É preocupante, mais uma vez a gente volta a falar. A Polícia Federal precisa ter independência. Então,
os instrumentos que a gente tem para dar independência à Polícia Federal é uma PEC que se encontra no Congresso Nacional, que permite a escolha de apenas um entre os 3 indicados numa lista tríplice, né? Não pode ter interferência na indicação de superintendentes. Nós ficamos todos à mercê de uma polícia aparelhada, né? Isso tudo é muito ruim para o Brasil, é um retrocesso na nossa democracia. Eu sou absolutamente contrário, né, à livre escolha de um diretor da Polícia Federal. Tem que ser de uma lista tríplice. Os delegados têm que ganhar inamovibilidade, né, para que eles não sejam removíveis, né, como bem entender a própria administração, né, e todas essas questões precisam ser discutidas, né, numa emenda constitucional para a Polícia Federal não ser vulnerável como ela está nos dias de hoje. O senhor acredita que a Polícia Federal está vulnerável agora a interferências? Extremamente vulnerável, extremamente. Do ponto de vista objetivo, a polícia está vulnerável. Você coloca alguém do teu relacionamento pessoal, né, que pode deixar o inquérito adormecido. Volto a dizer, o inquérito desse empresário, Marco Peixoto, estava adormecido. Sim. Né? Ele só voltou a funcionar nesse momento. Porque se ele tivesse sido, e se os elementos que estão ali, né, forem comprovados, os elementos estiverem presentes, a prisão dele já devia ter sido decretada. Então, veja, esse é um problema grave, né? Que os processos têm que ter a celeridade, né? As varas criminais, isso já é uma necessidade muito antiga. As varas criminais têm que ter celeridade, né? Não estou aqui dizendo que o juiz da 7ª Criminal paralisou o processo por vontade própria, não é isso que eu estou dizendo. Ele tem muitos processos para cuidar e alguma solução precisa ser dada. Talvez um único juiz cuidando de tantos processos assim não seja o adequado. Tem que ter mais juízes na vara, o processo andar mais rápido. E se esse processo tivesse andado mais rápido, talvez o empresário tivesse sido preso antes e nós não tivéssemos um problema no nosso governo, né? Então a corrupção é um problema que tem que ser atacado de forma rápida, de forma dura, para que ela não tenha continuidade. E no nosso governo nós vamos fazer tudo que seja possível para ajudar as autoridades. Agora, os processos criminais precisam dar rápido. Esse processo, por exemplo, dessa operação Favorito, é um processo gigantesco, né? Esse único juiz cuidar desse processo é quase impossível. Eu sou um dos autores do projeto de lei que instituiu o juízo colegiado em primeiro grau, né, para poder acelerar o processo, para tirar o foco apenas de um único juiz, né, para evitar esse tipo de discussão sobre, né, uma violação à imparcialidade do juiz. Então, é interessante convocar o colegiado, né? O juiz pode, o doutor Marcelo Bento pode convocar o colegiado, mais juízes para ajudar no processamento do feito. Precisa andar rápido, precisa ser acelerado, né? Senão a corrupção continua. Tá certo, governador. Agradeço muito por receber a CNN e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.